Olá, nono B, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade às razões trigonométricas. Hoje nós vamos ver ângulos notáveis. São chamados de ângulos notáveis os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos, eles aparecem com frequência nos problemas, por isso vamos apresentar eles, essas razões, na forma de fração. Veja bem a tabela. Nós temos aqui ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui nós vamos ter seno, cosseno e tangente. Vejam, é só uma maneira de descontrair. Nós vamos fazer essa tabela de seno e cosseno usando uma musiquinha. Então, só para quebrar o gelo. Então, olha como é que a gente vai fazer. Eu esqueço essa tabela aqui, né? O que é que eu vou fazer assim? A tangente eu vou esquecer, eu só vou trabalhar com seno e cosseno. Então, como é que nós vamos fazer assim? Eu faço assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de tudo. Raiz onde não tem um, vou fazer novamente, olha, a gente bota aqui, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de tudo. Raiz onde não tem um, aqui tem um, não bota a raiz, aqui tem, ó. Mas isso só, essa musiquinha só é mesmo para seno e cosseno. Para tangente, você vai ter raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Pronto. Nós temos essa tabela aí que... professora, e se eu for usar sempre aquela tabela grande? Pode, não tem problema. Mas nós vamos ter problemas que vão aparecer em forma de fração. Então, nós vamos ter que aprender essa maneira de resolver. Vejam bem. Então, nós temos aqui umas questões que nós vamos usar esses ângulos notáveis. Por exemplo, aqui, ó, usando as razões trigonométricas, calcule o valor de x e y nos triângulos retângulos. Nós temos aqui 3 triângulos. Então, vamos lá resolver eles, né? Tem assim. Nós temos nessa questão aqui esse triângulo em que ele tem um ângulo de 30 graus, tem... em relação ao ângulo de 30 graus, 10 aqui é cateto oposto, x é cateto adjacente e y a hipotenusa. Então, como eu tenho aqui 10, vamos calcular x primeiro, né? Então, vamos chamar aqui de A, B e C. Vejam bem, na letra A, eu vou calcular primeiro x, então eu tenho letra A, x. Se eu tenho aqui x, eu não posso calcular esse com esse, cateto adjacente com hipotenusa, porque todos dois são incógnitas. Então, vamos pegar o 10 e o x. 10 é cateto oposto e x é cateto adjacente. Então, para isso, nós vamos calcular tangente de 30 graus, que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Vou lá na tabela
de razões trigonométricas dos ângulos notáveis, eu tenho que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que é igual a 10 sobre x, né? Raiz de 3 está para 3, assim como 10 está para x. Meio pelos extremos, nós vamos ter x vezes raiz de 3 dá raiz de 3x, que é igual a 10 vezes 3, 30. X é igual a 30 sobre raiz de 3. Pessoal, nós não estudamos isso. Não se preocupe que na atividade eu não vou mandar uma dessas. Mas a gente tem que racionalizar. Ou seja, toda vez que você tem uma raiz no denominador, você racionaliza, ou seja, torna racional. Então, para isso eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por a raiz do denominador. Então, vai ficar x igual 30 vezes raiz de 3, dá 30 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 9. Então, fica só, vamos vir para cá. X é igual a 30 raiz de 3 sobre, quem é a raiz de 9? 3. Então, x vai ser igual. Tô de folha, eu não posso dividir o radical por um número normal, só raiz por raiz. Então, 30 dividido por 3 dá 10 raiz de 3. Então, nós já encontramos o valor de x. Ok? Vamos agora achar o valor de y. Da mesma questão, ainda da questão A. Y então, eu tenho y, que é a hipotenusa, e 10, que é cateto oposto. Então, cateto oposto e hipotenusa, eu vou calcular seno. Seno de 30 graus, não é? Que é igual a cateto, seno não é cateto oposto, dividido pela hipotenusa, então 10 dividido por y. Eu vou lá na minha tabela das razões trigonométricas e vou achar seno de 30 graus. Ó, seno de 30 graus, 1/2. Então, eu vou pegar, em vez daqui, eu substituo por 1/2, está para 10, está para y. Meio pelos extremos, y vezes 1 é 1y, e 10 vezes 2, 20. Então, aqui, y é 20, e x é 10 raiz de 3. Ok? Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos aqui. Olha, na letra B, em vez de termos x e y fora, x e y estão nos ângulos. Então, nós vamos descobrir a medida dos ângulos nessa questão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1 sobre 2. 1 e 2. 1 é cateto. Em relação a x é cateto adjacente e 2 é hipotenusa. Se eu for fazer em relação a y, 1 é cateto oposto e 2 é cateto hipotenusa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cosseno. Vamos calcular x. Então, se eu quero calcular x, está aqui 1 e 2, aqui é cosseno de x. Então,
cosseno de x é cateto oposto, que é 1, dividido por cateto pela hipotenusa. Aí eu vou lá na minha tabela, ó, volto lá na minha tabela, cosseno de x, que dá 1/2, ó, cosseno de x, que dá 1/2, é o quê? Então, esse ângulo x aqui é igual, x é igual a 30 graus. Desculpem, 60 graus. Vou repetir. Aqui eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa, eu vou calcular cosseno. Cosseno de x, que temos aqui, cosseno de x é 1/2. Quando eu vou lá na tabela e vejo que o cosseno de x, que é 1/2, é o quê? Um ângulo de 60 graus. Então, eu nem preciso calcular y, mas se você quiser, pode calcular. Se x aqui é 60 graus, y aqui vai ser 30 graus. Por quê, professora? Olha, esse ângulo aqui é de 90 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. 60, 90 mais 60, 150, mais 30, 180. Mas vamos calcular y. Então, para calcularmos y, eu vou botar y vai ser cateto adjacente por hipotenusa. Então, ó, cosseno de y vai ser cateto adjacente, que é raiz de 3, sobre 2, que é a hipotenusa. Aí eu vou lá na minha tabela e vamos encontrar cosseno, que é raiz de 3 sobre 2, olha aqui. O ângulo é de quantos graus? 30 graus. Não precisava porque eu já calculei o outro aqui, ok? Vamos para a letra C. Para a letra C, vamos também calcular x e y. Nós temos aqui x é o que em relação a 60 graus? É o cateto oposto. E 12 é o cateto, é a hipotenusa. Então, nós vamos calcular. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 30 graus é x sobre 12. Vou lá na minha tabela, encontro seno de 30 graus, 1/2. Então, eu pego aqui, ó, 1/2, 1 está para 2, assim como x está para 12. Meio pelos extremos, x vezes 2, 2x, e 1 vezes 12, 12. X é igual a 12, dividido por 2. X é igual a 6. Então, já sei que aqui no lugar de x, 6. Metro, centímetro, que ele não deu em que unidade de medida é essa. Vamos calcular y. Para calcularmos y é cateto adjacente. Então, cateto adjacente e hipotenusa, eu vou calcular quem? Cosseno. Cosseno de y vai ser, desculpem, cosseno de 30 graus, de 60 graus. O pessoal, desculpa aí, ó. Ó, pessoal. Não, mulher, não precisa. Você só dá continuidade que eu corto. Aí é a coisa, menina. Ela vai botar laranja com laranja. Olha, vamos ver aqui a letra C. Nós temos
X aqui é cateto oposto e 12 é a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa é seno. Seno de 60 graus. Então, vai ser x sobre 12. Vou lá na minha tabela e vejo seno de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 está para 2, assim como x está para 12. Meio pelos extremos. X vezes 2, 2x. E 12 vezes raiz de 3 dá 12 raiz de 3. X é igual a 12 raiz de 3 dividido por 2. X é igual a 12 dividido por 2, 6 raiz de 3. Ok? Vamos agora calcular y. Para calcular y é cateto adjacente, porque nós temos aqui o ângulo de 60 graus, e hipotenusa. Então, eu vou calcular cosseno de 60 graus, que é y sobre 12. Vou lá na minha tabela e vou achar cosseno de 60 graus, 1/2. Então, eu boto aqui, ó, 1/2, 1 está para 2, assim como y está para 12. Meio pelos extremos, 2 vezes y, 2y, e 1 vezes 12, 12. Y é igual a 12 dividido por 2. Y é igual a 6. Então, y aqui é igual a 6. Olha, agora nós vamos ver essas situações envolvendo problema. Um paraquedista salta de um avião que vai a 1.500 metros de altura. Devido à velocidade do avião e à ação do vento, o paraquedista cai conforme indica o segmento PA. Aqui está o avião, o paraquedas aqui. Na figura abaixo, com inclinação de 30 graus em relação a PB. A que distância do ponto B o paraquedista cai? Ele quer saber que distância ele cai, que é aqui. Então, vamos aqui, ó. Se aqui é cateto adjacente e aqui é hipotenusa, nós vamos chamar isso aqui de x, né? Então, se aqui é cateto adjacente e cateto oposto, então nós vamos calcular tangente de 30 graus, que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Vou lá na minha tabela e vejo que o ângulo, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, ó, coloco aqui, raiz de 3 sobre 3, x sobre 1.500. Meio pelos extremos, 3 vezes x, 3x. Raiz de 3 vezes 1.500, 1.500, raiz de 3. Vamos colocar para cima. Então, ó, fica assim. X é igual a 1.500, raiz de 3, sobre 3. 1.500 dividido por 3 dá 500. 500, raiz de 3 metros. Vou repetir, olha. Ele deu a que altura o avião atingiu para o paraquedista descer. Ele caiu nessa inclinação. Ele não quer saber que altura, porque ele já sabe, mas que isso aqui, que nós seria aqui a
hipotenusa. Ele não quer saber, ele quer saber a que distância do ponto B ele caiu. Ele vai cair aqui no ponto A. Então, a que distância ele caiu? Distância X. Se eu tenho cateto adjacente e cateto oposto, então eu vou calcular tangente de 30 graus. Lá na minha tabela, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E cateto adjacente, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, é x sobre 1.500. X meio pelos extremos, x vezes 3, 3x. 1.500 vezes raiz de 3, 1.500 raiz de 3. Eu quero calcular x, então eu isolo x no primeiro membro e coloco, vou até colocar aqui mais claro, x é igual a 1.500 raiz de 3. E o 3 que está aqui, ó, vem para cá dividindo. Então, 1.500 dividido por 3 dá 500 raiz de 3. Porque a raiz eu só posso dividir por raiz. Ok? Vamos ver um outro problema aqui. Olha, um poste projeta uma sombra de 5,6 metros no momento que os raios solares determinam um ângulo de 45 graus com a vertical. Qual é a altura desse poste? Então, ó, vamos pensar que aqui é um poste. Esse poste projeta uma sombra. Ele projeta uma sombra de 5 metros 60, 5,6 metros. E forma na vertical, ou seja, aqui, ele forma um ângulo. Desculpa, era para aquecer aqui, pessoal. Aqui ele forma um ângulo de 45 graus na vertical. Ele quer saber a altura desse poste. O desenho não é lá essas Coca-Cola, mas vocês vão entender melhor. Eu vou para cá, então se ele quer saber a altura do poste, o poste é X. Então eu vou botar aqui cateto adjacente e aqui cateto oposto. Então eu vou calcular tangente de 45 graus, que é cateto oposto por cateto adjacente. Lá na minha tabela e vejo tangente de 45 graus é 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1 igual a 5,6 vezes x, sobre x. Eu quero transformar em fração, lembra? A gente coloca denominador 1. Ó, 1 vezes x, 1x. 1 vezes 5,6, 5,6 metros. Então, nesse momento, a sombra tem a mesma medida do poste. Ok, pessoal? Mais um problema. Vamos ver. Esse é um pouquinho diferente. Qual é o comprimento da rampa? Qual é a distância do início da rampa ao barranco? Olha, ele quer saber, a rampa começa aqui, ele quer saber o comprimento dessa rampa. X é o comprimento. Depois ele quer saber qual é a distância que a rampa tem do barranco. Então, vejam bem, nós temos aqui X, que é a hipotenusa. Nós temos aqui 1,5 metros, que é o cateto oposto. Aqui forma o ângulo reto, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular X. Então, se aqui é cateto oposto ao ângulo de 30 graus e X é a hipotenusa, nós vamos calcular seno de X. Seno de 30 graus, que é 1,5 sobre X. Vou lá na minha tabela
encontro, ó, seno de 30 graus, 1,5. Então, 1,5, assim como 1,5 está para x. X vezes 1, 1x. E 2 vezes 1,5, 3. Então, essa rampa tem 3 metros de comprimento. Nós agora vamos calcular a medida. Ele pergunta agora, a pergunta seguinte é: qual é a distância do início da rampa ao barranco? A distância é y. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular y da seguinte forma. Ó. Se eu tenho aqui, posso tanto calcular cateto, cosseno, como posso calcular tangente. Qualquer um dos dois vai dar o mesmo resultado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,5, que é cateto oposto, e y, que é cateto adjacente. Então, tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, que é 1,5, sobre cateto adjacente, que é y. Vou lá na minha tabela, encontro tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 igual a 1,5 sobre y. Meio pelos extremos, y vezes raiz de 3 é y, raiz de 3 ou raiz de 3, y, tanto faz. E 3 vezes 1,5, 4,5. Y vai ser 4,5 dividido por raiz de 3. Novamente, igual que aconteceu naquela primeira questão, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, porque nós temos raiz no denominador, pela raiz do denominador. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, aqui nós vamos ter y igual a 4,5 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então, y vai ser 4,5 raiz de 3 sobre, que é a raiz de 9? 3. E 4,5 dividido por 3 dá 1,5 raiz de 3. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Até a próxima aula e aguardem os exercícios.